Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Bom, a gente vai falar da criação dos anjos, que é uma coisa muito incrível, Jaque. Olha só, a existência dos anjos são uma verdade de fé. Sim, a Bíblia fala, né, várias vezes sobre os anjos no Antigo Testamento, é, no Novo Testamento, Jesus na agonia foi, né, veio um anjo para consolá-lo. No Antigo Testamento tem São Rafael, enfim, isso é uma verdade de fé. Então, o seu ser é espírito. Olha que bonitinho isso. E o seu ofício é anjo. Porque, na verdade, anjo significa mensageiro. Então, quando a gente fala anjo, a gente está falando, na verdade, o ofício dele, que é ser mensageiro. Os anjos foram criados e existiram desde um instante. E são, portanto, ai, olha só. Portanto, são eviternos. É viterno é porque é diferente de Deus e da gente, né? Deus é eterno, nós somos temporais, eles não são temporais porque eles não têm matéria, e eles foram criados num certo instante e daí por diante eles vão existir sempre, ou seja, eles têm um começo, né? E aí não tem fim, porque eles vão existir para sempre, eles não morrem. E também a gente vai ver como é que é essa coisa da escolha deles, tá? Os anjos foram criados do nada, que nem a gente, direta e imediatamente por Deus. Deve ter sido interessante, né? Eu não existo, de repente eu existo. Ai, que é isso? Eu existo agora. Olha só. E, apesar de serem incorpóreos, imateriais, imortais e incorruptíveis, são criaturas como nós e, portanto, limitados. Cada anjo é uma criatura espiritual única diante de Deus, ou seja, assim como cada um de nós é um ser individual dentro da espécie humana, cada anjo é como uma espécie única. Cada um é nominalmente conhecido por Deus. Existem bilhões e bilhões, né? Assim, é um número incontável. E essa história da espécie é assim, é que como se cada anjo fosse uma espécie. É assim, nós somos seres humanos, então são bilhões de seres humanos. Mas o anjo, não. Cada um é uma espécie, ou seja, são bilhões de anjos, cada um numa espécie, ou seja, é um tipo de criação totalmente diferente da nossa. A gente não consegue entender muito bem como é que é essa realidade, mas é mais ou menos isso, entende? Cada um contém uma espécie inteira, não é assim, né, eles são aglomerados em grupos, porque o serafim é uma espécie. Não, isso é uma hierarquia diferente, que cada um é uma espécie única. Isso é muito louco, porque é uma coisa que para a gente não entende muito bem como é que funciona. Os anjos, como homem, foram criados em estado de graça, sem a visão beatífica, né? E no instante posterior da criação, puderam escolher livremente a Deus serviam, ou seja, servindo a Deus, ou não, non serviam, não servindo a Deus. Dessa escolha, a maioria dos anjos ficaram com Deus e um terço dos anjos caíram, que são os diabos, os demônios, né? Vou botar demônio que é mais. Agora eu descobri que eu posso escrever. Pronto. Aí agora eu vou ler direto do livrinho. Até aí não tem mistério, né? O amor de Deus pela. Oi. O amor de Deus pela criatura produz nela um amor semelhante ao seu. Com o seu serviam, o anjo converteu todo o seu entender, querer e agir para este amor. E com o non serviam, entronizou o ódio
e tornou-se o maior adversário do amor. Que louco, né? Eles não deviam saber, eu não sei, isso é uma especulação minha. Eu não sei como é que Santo Tomás explica isso. Até onde eu li no livro não fala sobre isso. Mas eu acho que eles não deviam saber que ia acontecer isso com eles, né? Que eles seriam demônios depois, né? Deve ter sido uma certa surpresa, assim, né? Assim como Adão não devia saber que ele ia perder toda a graça, e de repente, assim, ai, pronto, agora perdi tudo. Não sei. Enfim, eles, na verdade, houveram essas duas escolhas, né? Servirei e não servirei. Agora, é incrível porque é uma coisa imediata, porque não há, como não há matéria, a escolha é imediata, logo foi imediata, né? Logo depois da criação, e imediatamente também eles, né? Os que disseram sim, eu servirei, ficaram com Deus, ou seja, entraram na visão beatífica. E os que disseram não servirei, imediatamente caíram. Que louco, né? Eles não têm o tempo, porque o tempo é o que nos dá a possibilidade do arrependimento. Todo anjo, seja bom ou mal, tem a capacidade de entender, querer, decidir e escolher, simultânea, direta, de uma única vez, definitiva e perfeitamente, uma ou muitas coisas como elas são, sem sentir, emocionar-se, abstrair ou raciocinar. Porque eles não são como nós. Eles não têm matéria, então eles não têm sentimento, então eles não se emocionam, então eles não podem abstrair o pensamento como nós, e eles não têm raciocínio. Eles simplesmente sabem que aqui, eles simplesmente sabem. Então eles são muito diferentes de nós. Eles funcionam de uma outra maneira. Mas e- mesmo com essa escolha, eles continuam possuindo essas capacidades, ou seja, a capacidade de entender, querer, decidir e escolher, não mais com relação a Deus, pois o elegeram desde o início, converteram todas as suas potências para conhecer e amar a Deus, para permanecerem com Ele. Contudo, os que não o elegeram afastaram-se com todas as suas capacidades dele. Apesar disso, mesmo depois do sim e do não, uns e outros continuam possuindo tais capacidades naturais com relação às coisas criadas. Sim, porque Deus não tira, não tira a liberdade, né, dos seres. Que incrível, né? Você entendeu isso? Tá bem fácil de entender. O Servian, ou seja, é, o, o sim dos anjos, né, confirmou imediatamente neles a graça santificante, tornando meritória a sua santificação, pela qual contemplou a glória, segundo os seus dotes naturais recebidos com a criação, e aumentou-lhe a sabedoria e a capacidade de amar, incapacitando-o de pecar em razão da presença do amor, mas sem a necessidade de que isso o fizesse aumentar ou progredir na bem-aventurança. Ou seja, quando eles disseram sim, eu vou ficar com Deus, eu vou servir a Deus, eles imediatamente foram confirmados na graça santificante e imediatamente entraram na glória. Que nós vamos entrar na glória só depois da morte. Eles não, eles as, houve a escolha, eles né, receberam a graça santificante, ou seja, é, a graça, tanto quanto a, aquele espírito é capaz de receber, né? E aí ele entrou na glória. Ele não tem mais como aumentar a glória, né? É isso que ele está falando aqui, ó, aumentar ou progredir na bem-aventurança, porque nós podemos progredir e aumentar a nossa bem-aventurança aqui na terra, porque nós podemos nos santificar. Eles não têm essa capacidade, porque eles são espíritos, eles não têm o tempo que nos favorece esse tipo de coisa, tá? E então, eles receberam a incapacidade de pecar, tanto quanto nós vamos receber na glória.
né? Na glória nós não somos mais capazes de pecar. Por quê? Porque diante de Deus você não, você vai viver na visão beatífica, você não pode mais pecar, você está diante de Deus, né? Os que disseram não servirei, não servem, livre e voluntário, o não serve é livre e voluntário do anjo, que era superior a muitos outros, deu origem ao mal de culpa, cujo pecado induziu a queda de muitos que lhe eram inferiores. Ok, então houve um anjo que era superior e muitos outros anjos inferiores a ele. Por que que o pecado desse levou muitos outros inferiores junto com ele? Porque os anjos têm a capacidade de passar para os inferiores informações. Eles funcionam assim, a gente vai ver isso na hierarquia celeste. O superior daquela hierarquia, ele passa para o inferior determinada informação, sendo que essa informação já é um pouco inferior, porque aquele anjo não vai receber como esse superior recebeu essa informação, de tal maneira que, por exemplo, o nosso anjo da guarda, na hierarquia celeste, é o anjo mais pobrinho de todos, assim, com relação ao conhecimento, à sabedoria e tal, porque tem muitos outros acima deles, sabe? Então, então, quando esse anjo muito superior pecou, ele passou para os outros imediatamente essas informações que, pela liberdade dos outros, também aderiram e caíram junto com ele. Um Fala. minuto, vai cair, tá? Já? Já que a gente não falou nada. Sim, aí a Você, gente abre a próxima. você acha que a gente já. A gente falou 40 minutos? Não, é porque quando a gente entra, já começa a contar, entendeu? Então, A a gente... gente gravou a nossa conversa? Não, Então por que que foi tão rápido? porque a sala, quando entra, é 40 minutos. Mesmo que você gravando ou não.